Pessoal, então oficialmente bom dia. Vamos começar a fazer uma revisãozinha de biomecânica, aqui agora pela novidade, pela Universidade Federal de Jataí. E aí eu vou só fazer uma lembrança dessa aula que a gente teve, da parte de biomecânica, né? Depois eu vou dar uma aula para o pessoal de recurso terapêutico manual, falar de miofascial. Eu mando o link para vocês, quem quiser ficar também, depois, tá? E, bom, então a gente falou um pouco de movimento articular, falando sobre osteocinemática. Aí eu vou lembrar só dos pontos mais importantes, né? Então, o que tinha falando o que era flexão, o que era extensão e a hiperextensão. Acho que não tem novidade, só tem que lembrar o que é hiperextensão, que ela trabalha mais no sentido de ser uma extensão que ela vai além da posição normal neutra da pessoa. E aí, quando ela vai além dessa posição, isso não necessariamente causa lesão no indivíduo. É só uma condição. Depois isso aí nós vamos ver mais para frente, quando for falar de ligamento, osso. Mas a gestante, por exemplo, é muito comum ela ter hiperextensão, porque ela vai liberando alguns hormônios que ela ganha um pouco mais de elasticidade no tecido, viu? Então é um pouco comum isso acontecer. A adução e a abdução, né? A adução são movimentos que a gente traz o membro para junto do corpo, e a abdução a gente afasta do corpo. A supinação e a pronação, né? Então, desde a época da graduação, eu lembro assim que um professor falou, a gente usa recurso de lembrar, não que é o mais correto para poder saber biomecanicamente. Tem coisa que é decoreba, né? Então a gente tem que decorar como que a gente faz para poder facilitar um pouco. E dentro dessa decoreba que a gente tem, então a gente... eu lembro que eu aprendi assim, que a supinação é como se fosse o pobre, né? A gente fica sempre em súplica. Então, o su, eu lembro do supinação. E tem gente que acaba usando de outro jeito, então, às vezes, você lembrando de um jeito, você não precisa lembrar de todos, né? Como são duas maneiras, aí eu tenho aqui a supinação e a pronação. Então, o movimento de ficar assim, suplicando alguma coisa é como se fosse uma supinação. E a pronação é o inverso disso. A eversão e a inversão. A eversão é um movimento para lateral, né? Então, por exemplo, no pé, que eu faço a eversão, eu jogo para o lado, a sola do pé, então eu afasto do plano sagital, e a inversão eu aproximo. Lembrando que no tornozelo, as lesões mais comuns são as em inversão, o pé vem para dentro, assim, né, a sola do pé. Só que as mais perigosas, elas são em eversão, o pé vai para fora. Essas em eversão é muito comum o paciente ter até fratura ou rompimento ligamentar. As em inversões, elas são mais tranquilas, assim, né? Não sei se é tranquilo ou não, alguma coisa de se machucar, mas se for para escolher alguma, que seja em inversão. Bom, a rotação é para girar o corpo, né? Então eu rodo medial ou lateral. Essa rotação medial é quando eu venho para dentro, né? Que eu trago mais para o corpo. E quando eu faço rotação lateral é quando eu afasto. Então, a parte anterior ela fica mais para fora do corpo. E a rotação medial, quando a face anterior ela fica mais para dentro do corpo. Aí aqui são alguns exemplos dos planos, que a gente viu já também, dos movimentos normais. Lembrando que, sinceramente, essa aula e essa parte inicial é mais para poder saber em relação a conceitos do que realmente a gente consegue aplicar eles na prática totalmente. Porque, normalmente, os movimentos que a gente realiza no corpo humano, eles não são em um plano só. Então, por mais que a gente vai descrever o movimento, mas quando você observa o movimento de fato, ele não acontece só em um plano. Por exemplo, o caminhar. A minha perna, ela não fica só reta, assim, fazendo um movimento reto. Ela entra um pouco na diagonal. Então, ela joga para fora e para trás. Então, ela corre um pouco na diagonal. Então, são maneiras, assim, da gente esclarecer e alinhar a nossa conversa, para poder saber qual que é um plano, qual que é um eixo, tá? Mas no corpo humano, normalmente, a maioria dos movimentos não acontecem puramente em um eixo ou um plano.
eles normalmente acontecem um pouco misturados. Bom, e aí também ainda entra o exemplo, né, dos ligamentos, e do plano, do movimento de extensão e flexão, e do ligamento que eu digo, porque quando eu faço um movimento, aqui, por exemplo, a inflexão, eu começo a tensionar mais a parte ligamentar e muscular da parte posterior, aqui do quadril, né, do glúteo, por exemplo. Enquanto aqui na parte anterior, eu diminuo a tensão. E o oposto também é verdadeiro, né? Então, quando eu faço a extensão, eu tensiono as estruturas da parte anterior e afrouxo as estruturas aqui da parte posterior. Por que isso é importante a gente saber? Porque durante a avaliação de um paciente, o próprio movimento em si, eu sei, por exemplo, ele fez a flexão de quadril, ele fala que tem dor. Para mim vai ser importante eu saber se é na parte anterior ou posterior a dor que ele fala, ou na lateral, por exemplo. Porque isso pode insinuar que seja uma questão ligamentar, capsular, muscular, né? Então, ajuda bastante o raciocínio, principalmente quando eu vou pensar na terapia e ou no tratamento do paciente, viu? E na avaliação, né? Que eu quero dizer. Então, em semiologia, por exemplo, se vocês entenderem bastante as questões biomecânicas relacionadas ao corpo, muitos testes a gente faz meio que naturalmente, ao invés de ficar decorando o teste que a gente tem que realizar. E, de novo, mais movimentos de flexão e extensão, né? E os movimentos do plano transversal, em torno do eixo longitudinal. Então, normalmente são os de rotação, que entram nesse eixo longitudinal. As rotações laterais, tal. E aí é interessante você prestar atenção nessa imagem aqui, por exemplo. Já percebeu? Eu sempre uso o exemplo ilustrativo no sentido como se fosse uma caricatura, né? Eu exagero um pouco para poder ficar um pouco mais claro. Normalmente o homem senta, quando ele cruza a perna, coloca o tornozelo aqui, né? O joelho fica bem aberto. E mulher normalmente senta com o joelho vindo aqui um pouco mais fechado. O que isso pode influenciar no indivíduo? Alguém pode me falar alguma coisa sobre o que isso pode ser bom ou ruim? Aí vocês podem abrir o microfone aí ou escrever. Hello? Sei não, Nem imagina? não faço ideia. Alguém mais não imagina também? Ó, tá pedindo pra repetir. Tá. Porque eu falei assim, ó, normalmente isso aqui é uma rotação, né? Aí quando a gente cruza a perna quando senta, eu dei o exemplo do homem, né? O homem normalmente pega a perna aqui, aí ele coloca o tornozelo em cima do outro joelho e fica com o joelho bem aberto para cá, né? Faz um 4 aqui assim. E mulher normalmente cruza uma perna, fica quase que um joelho em cima do outro, né? Com a perninha mais fechadinha. Normalmente, estou usando caricatura de homem e mulher, mas eu sei que tem mulher que senta cruza a perna mais aberta e tem homem que senta com a perna mais fechada. Mas pensando na articulação, sendo mais específico lá no quadril, o que isso pode influenciar na pessoa? Por causa da posição da fossa do acetábulo? Isso. Consegue imaginar qualquer coisa que pode ser bom ou ruim? Alisson, tem alguma coisa a ver, tipo, com valgo e varo? Não. Por enquanto, não. Vai influenciar na marcha, professor? Não, eu estou falando só no sentido da pessoa cruzar, ficar sentado com as pernas cruzadas de um jeito ou de outro. Só isso. Amplitude de movimento? Mais ou menos. Mas eu já vou começar a esclarecer para vocês. Tá bom. Porque assim, ó, cruza as pernas vocês aí, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Cruza a perna com a perna bem aberta, né, com o tornozelo em cima do joelho. Eu quero que você perceba só em relação ao teu quadril, tá? Esquece o resto do corpo. E
e cruza a perna com uma sobre a outra, com a perna bem fechadinha. Você sente alguma diferença no quadril, uma em relação ao outro? Tem como se fosse uma elevação, um quadril eleva mais que o outro por causa da, como diz, amplitude de movimento e goniometria? Mais ou menos. Eu vou simplificar, não precisa ir tão longe, não. Porque se você perceber, o que acontece quando você cruza a perna e deixa a perna mais aberta? Quando a perna fica mais aberta, o joelho fica mais aberto, você força, você estressa mais a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Como vocês são novos, talvez isso não seja tão relevante. Mas se eu começar a pensar em uma pessoa um pouco mais velha, mais idosa, ou pessoas que têm problemas de quadril, o simples fato da pessoa sentar com o quadril, com a perna cruzada, com a perna mais aberta, pode influenciar no desgaste ou na perpetuação da dor. Vocês sabem o que é perpetuação? Não. Perpetuação, quando eu falo assim, que fica perpetuando a dor da pessoa, eu quero dizer que a pessoa ela fica com a dor mais demorada, a dor não vai embora. Ela não se resolve. Então, fala assim, mas essa atitude faz você perpetuar algo, quer dizer que isso você fica ainda com aquilo e não resolve. Então, às vezes a pessoa, assim, ela tem ótimas atitudes de reabilitação, ela fortalece, só que o simples fato dela sentar com a perna cruzada, com a perna aberta, isso aumenta o impacto da cabeça do fêmur dentro do acetábulo, e isso acaba piorando a situação, ou agravando ou perpetuando, sabe? Agravando é quando piora, e perpetuando é quando fica do mesmo jeito, só que não sara. Aí fica eternamente. Então, como na fisioterapia a gente trabalha muito com a parte de prevenção e reabilitação, algumas coisas que a gente tem que fazer são muito simples, que é simplesmente falar assim, para de fazer isso. Entenderam? E, às vezes, o tratamento ele é muito bom e eficaz, só que se a gente não começar a prestar atenção no paciente e entender o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. E isso acaba agravando ou perpetuando a dor do paciente, ele não sara tão rápido. Beleza? Beleza. Então, Beleza. Alisson, seria uma dor que ela consiste, ela está ali constantemente, mesmo fazendo a fisioterapia, a avaliação, tudo, ela sempre vai estar ali. Quando ela cruza a perna, ela fica comprimindo mais aquela região que ela deveria descomprimir um pouco, entendeu? Sim, entendi. Tá? E aí, o engraçado é que você tem que imaginar o seguinte, né? Então, vamos supor assim, acetábulo, cabeça do fêmur. Quando eu cruzo minha perna, o que a cabeça do fêmur faz? Faz isso, ela vai lá para frente. E ela impacta só numa região, ela não distribui inteiramente. Ela impacta só numa região, e aí se porventura for nessa região que a pessoa tem a lesão da articulação, aí que piora tudo mesmo, tá? Então tem que pensar nesse sentido. E aí, às vezes, é uma posição que causa um certo alívio para ela, porque ela foi acostumada a vida inteira a sentar desse jeito. E aí você vai começar a entender agora e verificar, porque assim, você já viram pessoa mais velha sentada de perna cruzada? Homem, né? De novo, usando exemplo de homem, exagerando no... Normalmente, com o passar dos anos, os homens, por mais que eles sentam com o quadril mais aberto, eles começam a tomar uma atitude de cruzar a perna um pouco mais fechada, porque o corpo vai mostrando para ele que daquele jeito dói. Então, assim, normalmente as pessoas que cruzavam a perna mais aberta e cruza mais fechada, porque ele percebeu, o corpo dele começou a doer, e não foi ninguém que falou para ele. Ele foi percebendo e aí com o tempo ele vai tomando outra atitude postural em relação a cruzar as pernas. Aí, assim, no caso, se fosse para você recomendar, tirando já a parte de recomendar sentar com a perna mais aberta, porque isso gera dor. Você recomendaria sentar cruzando a perna mais fechada ou nem cruzar as pernas? Isso serve também, professor, para igual quando a gente senta em forma de índio? Ou não?
A mesma, em forma de índio? Como assim? Com a perna cruzada, de índio, sentado de índio. Ah, tá. Sentar de índio, isso quer dizer sentar no chão com a perna cruzada, assim? Isso. Tá. Normalmente, sentar no chão com a perna cruzada, eu já te respondo também, alguém que me perguntou antes, que eu não vi quem foi. Mas vai chegar uma idade da pessoa que ela não consegue cruzar muito as pernas, até pelos bloqueios articulares que ela tem. Então, quando percebe que força muito, por exemplo, aquelas posições de yoga e tal, o que tem que ficar claro, aí respondendo já alguém que me perguntou antes aí, o ideal é não forçar muito a articulação. Então, assim, sentar por muito tempo prolongado numa posição não é adequado. É igual quando a gente trabalha com ergonomia, assim, existe a postura adequada para ficar naquela posição. Só que mesmo na postura adequada, se você ficar por muito tempo naquela posição, aquilo faz mal. Então, a posição adequada não é uma posição, a posição adequada é um movimento. E ele mexe, você tem que trocar um pouco de posição. Porque se você ficar só em uma posição, por mais que ela seja muito boa, aquilo vai acabar te causando mal. Então, o adequado é a pessoa trocar as posições. Ela pode cruzar a perna? Ela pode. Mas o adequado é que ela não fique sentada apenas com a perna cruzada. Principalmente se ela já tem dor naquela região. Então, ela tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes, a pessoa ela cruza a perna porque, instintivamente, ela alonga uma musculatura do quadril e isso acaba relaxando um pouco a musculatura. Só que ela não percebe isso, meio que é automático. Normalmente, a gente procura uma posição de conforto por algum motivo. Mas a gente não percebe que essa posição de conforto acaba causando um outro mal para nós. Por exemplo, quando a gente senta, a posição de conforto muitas vezes é isso aqui, né? Eu sento todo relaxadão. Só que com o passar do tempo, isso começa a fazer mal. Porque eu começo a relaxar a musculatura de trás, ela fica pouco ativa, e isso com o tempo só piora a situação do indivíduo. Então, o adequado é eu trocar as posturas. Você está em pé, trabalhando em pé, por exemplo, o adequado é ficar de apoio com os dois pés, descarrega mais de um pé do que no outro, descarrega mais no outro pé do que no um, e vai variando as posições. Porque quanto mais alinhado você ficar só numa posição, isso vai fazer mal de qualquer maneira. Tá? Então, assim, não tem uma posição... no livro fala, essa posição é mais adequada, mas só que mesmo assim, se você tomar só aquela posição, isso com o tempo vai impactando mais e vai fazer mal para a pessoa também. Não sei se está claro ou não o que eu falei, mas fala aí. Deu para entender, deu para entender. Deu para entender, professor. Obrigada. Valeu. Bom, aí os movimentos do plano frontal, né, em torno do eixo sagital. Então, normalmente são os movimentos de flexão. Aí é interessante, assim, de novo, nomenclatura. Existem... Essa imagem aqui de baixo, por exemplo, a gente conhece como inclinação, certo? Mas também na literatura você vai encontrar como flexão lateral, tá? Então não estranhe isso, depende muito do autor. Tem autor que fala que faz movimento de inclinação e tem gente que fala que faz movimento de flexão lateral. E aí tem gente que entende, quando você fala assim, faz a flexão lateral, porque assim, como flexão é flexionar para frente e lateral é para lá, então às vezes a pessoa faz o quê? Ela roda e flexiona. Mas não é. Ao pé da letra, a flexão lateral ela é a mesma coisa que a inclinação. Mas a gente usa normalmente inclinação para uma coisa e flexão para outra. Mas se porventura vocês ouvirem a flexão lateral, ela tem relação com a inclinação, tá? E aí tem o movimento, então, também de adução e abdução, e os desvios radial e ulnar também. Movimento ainda do plano que ocorre nessa parte. Tem gente pedindo aqui. Participar. Se alguém aparecer pedindo para participar, vocês me avisam também, que não é sempre que eu consigo ver. Bom, aí entra no plano anteroposterior, né? No eixo, quer dizer. Movimento de inversão do pé e eversão. Então, o movimento de inversão ele é mais complexo. Então, ele entra a flexão plantar, a adução e a supinação, como eu falei para vocês. Não é um movimento tão simples. E a eversão, ela entra a dorsiflexão, a abdução e a pronação do pé. Depois a gente vai estudar sobre pé, vocês vão ver que o pé, assim, é maravilhoso estudar e entender, mas ele é muito complexo mesmo.
E aí um problema do pé do indivíduo pode levar a um problema lá da TM dele. Então, assim, o corpo humano ele é muito legal, mas ele é muito complexo. A gente tenta facilitar algumas coisas para poder aprender e ensinar, mas realmente vocês vão vendo assim que a construção do conhecimento ela é um pouco mais demorada porque você vai juntando os conhecimentos depois. A gente facilita assim, fala, é assim, mas depois você vê que nunca é só isso. Aí começa a ficar um pouco mais complexo, mas com essa complexidade, muita coisa do corpo vai ficando com mais sentido, vai ficando mais fácil de entender depois. Aqui, por exemplo, ó, o que vocês, como terapeutas, devem lembrar sempre? Vocês estão fazendo faculdade. E o que é óbvio para vocês, de repente, hoje, ontem não era tão óbvio. Né? E o que não é óbvio hoje vai se tornar amanhã. E vocês vão ter que entender que os pacientes que vocês vão atender, eles não entendem nada disso. Tá? Então, são leigos. O paciente ele pode ser, por exemplo, promotor do município, que juiz ganhar US$ 1 zilhão por ano, mas o cara é empreendedor, o cara não trabalha com o corpo, ele não entende nada da fisiologia, biomecânica, anatomia. Então, assim, a gente não pode ficar superestimando a pessoa. Falar, ela deve saber isso. Então, a gente tem que começar a pensar. Então, nesse caso aqui, ó, puxando para lesão, nesse quadril aqui, onde está fazendo a abdução. Quando essa pessoa ela fala que ela tem dor no quadril, ela vem aqui e fala, tô com uma dor aqui no meio da minha perna aqui, né? Então, ela aponta lá pro lugar, mas ela não sabe por que que é. E aí, o movimento que eu vou realizar, isso começa a me nortear se a pessoa está tendo uma dor muscular, ligamentar, capsular, tá? De que maneira? Porque, ó, se eu olho aqui nesse movimento de abdução, aonde eu estou colocando mais tensão? Na musculatura mais interna ou na mais externa da coxa? Hein, meu povo? Na interna, né? Na interna. Eu estou colocando mais tensão porque eu estou imaginando que eu estou fazendo um movimento passivo. Eu estou abrindo a perna da pessoa e aí ela está tentando, ela está tentando não, eu estou alongando a musculatura da parte interna. Mas se quando a pessoa faz o movimento, aí a musculatura da parte externa, que é a que faz a abdução realmente, ela pode sentir dor por um problema muscular de execução daquela região. Então eu tenho que pensar o que é que está acontecendo com esse paciente. E o mesmo acontece aqui, ó. Aqui nessa região da adução, o que é muito comum acontecer, eu vou falar isso várias vezes para vocês, tanto aqui agora, como em semiologia, como em terapia manual depois. É muito comum, tá vendo aqui, ó, que essa parte do ligamento, ela sai aqui do quadril, ela vem aqui para o joelho. Então, o que isso o que pode acontecer com o paciente? O paciente, por um problema na parte lateral, que pode ser por um problema até aqui no quadril da pessoa, ela pode ter uma dor relatada aqui na parte lateral do joelho, tá? E aí, às vezes, a pessoa tem uma dor na parte lateral do joelho, pelo músculo tensor da fáscia lata ou pelo trato iliotibial, por exemplo. E aí, algum fisioterapeuta vai querer ficar atendendo esse paciente no lugar errado. Aí vai ficar fazendo... Não é que o recurso é errado, tá? Então, faz eletro, faz termoterapia, faz bandagem, faz um monte de coisa no joelho da pessoa, só que ela não tem nada no joelho. Ou melhor, ela tem dor no joelho, mas a causa da dor do joelho dela acaba sendo a musculatura lateral aqui do quadril, por exemplo. E aí isso é que acaba sendo ruim para o indivíduo. Aí os movimentos articulares, né? Então eu tenho também a circundução da perna, do tronco, do braço. Os movimentos escapulares, então a escápula, ela faz essa adução ou retração, faz a rotação para baixo aqui, e faz a elevação, e faz a rotação para cima. O que vocês têm que começar a prestar atenção é o seguinte: a escápula, ela é uma articulação? Sim ou não, e por quê?
Acho que não, a escápula é um osso. Não entendi. Desculpa, a escápula torácica é uma articulação? É, A escápula torácica, sim, A escápula torácica é. porque ela se articula ao tórax, né? Ao externo. Com isso, não, tô errado. Na Não, verdade, tô na clavícula. você está Tô na meio certo e clavícula. meio Já errado. tô bugada, viu? Tô bem bugada já. Não é, Sim, porque ela assim, a escápula torácica, ela é uma articulação falsa. Hum, Por que ela é uma articulação falsa? não tem arco de movimento? Não. Como não? Olha os movimentos que ela faz. Ela depende de outras articulações para realizar o movimento? ela é Qual que é, flutuante? qual que é a definição de articulação, vocês lembram? Pensa na parte básica, gente. Não precisa ficar pensando em coisa complexa, não. Definição de articulação. Que tá entre dois ossos. Ela articula um osso com outro osso, né? Aham. E o que eu tenho? Eu tenho a escápula, eu tenho o músculo e tenho o tórax. Você entendeu que tem um músculo no meio? Ah, Então, não é ela não articula diretamente o osso com o outro osso. então por isso que ela é considerada uma articulação falsa. E aí a única coisa que articula, alguém falou agora há pouco aí, é a clavícula, né? É o eixo de ligação do membro superior, articular mesmo, verdadeiro, com o tronco. A única coisa que é só a clavícula. E aí vocês começarem a entender também a importância da clavícula quando a gente for avaliar os pacientes, viu? E aí, olha que interessante. A escápula ela tem muito movimento. Aí dentro do arco de movimento da escápula e do braço, não sei se vocês se lembram, ou se eu já falei isso para vocês ou não, mas enfim. Talvez vocês tenham visto isso em cinésio. O ombro, qual que é a amplitude de movimento do braço que eu tenho aqui para fazer a abdução? Vocês lembram? Não. 180 graus. Desses 180 graus, eu tenho uma proporção de 120 graus da glenomeral e de 60 graus da escápula torácica. Então, a escápula torácica, ela contribui com 1/3 do movimento total do ombro. Tá? E por que que isso é importante? Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora e lembra isso pro resto da vida, mas eu vou falar várias outras vezes para vocês isso depois também. Tem muita gente que tem bloqueio articular do ombro porque por algum problema. A glenomeral ela não se movimenta. Tá? A glenomeral está bloqueada por algum problema. A gente vai ver isso numa outra. Isso não é para agora. Mas o que eu quero que vocês entendam? Vocês estão me enxergando bem aqui, né? Mais ou menos. Deixa eu ver como está meu vídeo aqui. Presta atenção em mim aqui. Quando eu faço o movimento escápulo-torácico do braço aqui, ó. Então eu tenho aqui assim a contribuição de 60 graus da escápula e 120 do ombro, da glenomeral. Se eu tenho um bloqueio da glenomeral, quantos graus de movimento eu vou ter com o meu braço? 60 graus. 60 graus. E aí é aquela pessoa que ela faz esse movimentinho assim só com o braço, ó, ela não mexe mais. Mais que isso dói, e aí mais que isso para ela fazer movimento, o que ela faz? Ela inclina o corpo. Muitas vezes, por quê? Porque a única coisa que está se movimentando nela é a escápula torácica. E a glenomeral não está se movimentando. Por algum motivo. E não vai entrar agora em jogo isso. E aí o oposto também é verdadeiro. Às vezes pode ser que a escápula torácica está bloqueada, mas normalmente a escápula torácica assim, é muito difícil ela ficar bloqueada totalmente. Porque ela tem a parte muscular que tem sido mole, facilita um pouco o movimento. Então ela sempre vai ter um pouquinho de movimento. Mas nos graus finais da escápula torácica, ela não tem muito movimento. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ao final da amplitude de movimento dela, ela acaba tendo dor no ombro. Tá? E aí, o que acontece? A dor no ombro é dor aqui, certo?
E aí o fisioterapeuta, gênio, ele vai trabalhar onde? Onde dói. Vai lá e trabalha aqui. Só que a dor da pessoa, o problema que está causando a dor da pessoa é aonde? Lá na escápula torácica. E aí o que eu posso fazer para poder aliviar a dor dessa pessoa e a tensão imediatamente? Muitas vezes é só fazer a liberação da região escápulo-torácica. Mesmo que a pessoa tenha uma dor aqui, ó, no ombro, eu faço a liberação lá atrás e a dor da pessoa desaparece na hora. Então, muitas vezes o problema que a pessoa tem é um problema lá da escápula torácica. Só que a dor que a pessoa apresenta é no ombro. E aí, dos maiores problemas que a gente tem com o paciente, que o paciente chega lá, estou com dor no ombro. E ele quer que você trata onde? No ombro. E aí entra várias outras coisas. Depois, quando eu for falar de ombro, eu vou falar para vocês. Mas é bem importante a gente começar a se ligar dessas coisas. E prestar atenção que o corpo é um pouco mais complexo do que a gente vem estudando e aprendendo. Mas é maravilhoso você começar a entender isso e tratar o paciente. Porque aí, os resultados da fisioterapia, eles aparecem quase que de maneira automática. Você trata o paciente e o resultado aparece. Aí os outros movimentos de mão... Professor, Pode falar. rapidinho, só recapitulando. Então, a articulação escápulo-torácica, ela é uma falsa articulação, Por quê? mas ela é uma falsa articulação porque ela exige que os músculos trabalhem com eles? Não. Ela é uma falsa articulação pela definição do que é uma articulação. O que é a definição da articulação? A articulação é onde tem um movimento de um osso com outro osso. Com outro osso, certo. E aí na escápula torácica eu tenho um sanduíche, né? Eu tenho a escápula, eu tenho um músculo e tenho as costelas. Entendi. A escápula, ela não se articula com a costela, ela se articula com o músculo. Entendi. Então o músculo envolve. É isso que eu queria saber. Para ser uma falsa articulação, o músculo vai envolver. Para ter Não, movimento... pensa ao contrário. Pensa ao contrário. As articulações verdadeiras sempre é quando tem uma articulação de um osso com o outro. E aí eu posso ter, lógico que eu vou ter a cartilagem, tem o menisco, isso é aceitável. Mas qualquer outra coisa fora disso é uma articulação falsa. Falsa, entendi. Mas que na verdade no corpo a única articulação falsa que tem é a escápula torácica. É a escápula torácica. Todas as outras são verdadeiras. Tá, joia. Tá? O que mais você perguntou? Não, foi só isso mesmo. Ah, beleza. Obrigada. Nada. Bom, aí os movimentos da mão, adução, abdução, extensão, oposição, hiperflexão, essas coisas. E os movimentos entre as superfícies articulares, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Para eu poder fazer qualquer tipo de movimento, eu sempre vou ter envolvido os movimentos. Na verdade, sim, depende um pouco da articulação. Nas articulações que são mais planas, o que eu tenho mais é um deslizamento entre elas. Nas que tem um pouco de circunferência, eu vou ter um pouco de rolamento e deslizamento. E por que ocorre o rolamento e o deslizamento? Porque se você olhar nessa figura do meio aqui, ó, está escrito rolamento, se ela só rolar, ela sai fora do eixo articular dela. Tá? E se ela só deslizar, ela também sai fora do eixo articular. Então, o que acontece com a articulação quando elas são mais arredondadas, que envolve o movimento de flexão e extensão, por exemplo, assim, eu acabo tendo assim um movimento de rolamento com deslizamento. Por quê? Alguém sabe me responder? Alô? Tá fazendo pergunta muito complicada, Alisson. Facilita aí para nós. É a pandemia, é a pandemia. Ela está travada aí uns meses já, ó, vai devagar. Eu sei, mas bom para começar a tirar a teia de aranha da mente, para pensar um pouco.
Galera, olha aqui, ó. Olha aqui para minha mão, então. Uma articulação e outra articulação. Se eu só rolo, olha o que acontece. Ela vem para cá. Se eu só deslizo, ela faz isso. Quando eu rolo e deslizo, ela faz o quê? Ela rola e desliza. Qual que é a diferença quando eu tenho rolamento e deslizamento para quando eu tenho só o rolamento ou só o deslizamento? Por mais que aconteça o movimento da cabeça do osso, ele continua dentro do outro espaço. Ah, ficou confuso. É isso aí, mas eu vou simplificar o que você falou. Ele sempre vai continuar alinhado. Certo? Certo. Porque imagina assim, ó, meu ombro tá aqui e aqui tá a cabeça do húmero. Se ele só rolasse, o que ele ia fazer quando fizesse o movimento com o braço? Fazer isso aqui, ó. Ele ia desarticular. Isso pode gerar uma luxação também. Isso. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que rolar e deslizar para ele continuar sempre alinhado, com a melhor performance dele possível. E aí, de novo, o que eu tenho que levar para a minha terapia? Se tem que acontecer as duas coisas, então às vezes a pessoa tem algum problema de ombro, já falamos da escápula, porque quando começa a entrar no mundo do pode ser, existem muitos pode ser, né? Então a gente tem que começar a avaliar depois o paciente. Mas só para vocês se ligarem. Então pode ser que essa pessoa está tendo um problema de deslizamento da articulação. Então às vezes a pessoa fica treinando a abdução. Não adianta você pegar o braço da pessoa e ficar lá só fazendo esse movimento. Às vezes você vai ter que pegar o ombro da pessoa e começar a trabalhar o deslizamento. E conforme eu começo a deslizar, aí eu consigo ganhar mais esse movimento aqui. Porque às vezes o movimento ele não está deslizando. E o que acontece com o indivíduo é que ele não entende esse movimento micro, né? Ele quer saber que ele quer levantar o braço dele. E a gente tem que ter a capacidade. E o movimento é curto, é pequenininho. Ele não consegue fazer muito mais que isso. Se fizer muito mais também, você luxa o ombro da pessoa. Tá? E o deslizamento você faz por movimento passivo? É passivo. É passivo. Ou seja, é um fisioterapeuta que tem que fazer, né? Aham. Tem jeito de fazer ativo, mas na verdade, ou você tem que pegar teu braço e fazer, que é muito difícil, ou você tem que fazer amarrado numa faixa, alguma coisa, mas aí também vai ser passivo, porque você vai movimentar o corpo e o teu ombro vai ficar. Tem muita coisa. Depois, vocês entendendo essa parte básica, quando for chegar em recurso terapêutico manual, vocês vão entender mais fácil como funciona algumas terapias, como a gente aplica isso. Beleza? Beleza. Então aqui, ó. Quando tem só o rolamento, ela desarticula. Quando tem o rolamento como deslizamento, ela encaixa, fica sempre alinhado, tá? E a rotação fica no eixo mesmo. Então acaba acontecendo muitas vezes os três movimentos, né? Então o rolamento, o deslizamento e a rotação, para ela ficar mais bem encaixada. Porque mesmo assim, fala, mas rotação, olha para o ombro. Se você começa a fazer a abdução, você começa a ocorrer aqui dentro da articulação o rolamento, o deslizamento, só que se você prestar atenção na sua mão, é normal você girar o braço. Então a rotação também ocorre. Então por isso que eu falei para vocês lá que qualquer movimento que parece que é simples, quando eu penso na articulação, ele ocorre de uma maneira bem mais complexa. Mas para facilitar a gente falar, abdução, tá no plano aqui e tal. Mas não é muito bem assim, não. E aí a gente finalizou a aula lá, naquela época, com os movimentos que a gente viu, qual que era qual movimento aqui. Beleza? Por enquanto, vou perguntar se vocês têm dúvida de alguma coisa. Não, pra mim tá de boa. Tá tranquilo por enquanto? Tá. Sim, professor. Tá. E aí, como a gente tem uns minutinhos, deixa eu só ver aqui. Vou entrar numa parte mais basiquinha do outro aqui, mais uns 5 minutinhos, depois a gente para um pouquinho. Eu vou começar depois a outra aula lá de recurso terapêutico manual com outro grupo.
Aí se alguém de vocês quiser participar para poder assistir. Beleza. Então vamos lá. Esses aqui entram um pouquinho mais de conta depois, são os conceitos básicos. Depois na próxima aula que a gente marcar, eu venho aqui e revejo isso, mas só para poder dar uma lubrificada na mente, aí começar a ver alguma coisa diferente. Então o conceito de cinética e cinemática. Dentro desse conceito de cinética e cinemática, a gente vai ver os conceitos iniciais lá, que a gente até tinha visto, mas eu falei para vocês que a gente iria retomar em algum ponto. Então, a mecânica é o ramo da física que analisa as ações das forças sobre as partículas e sistemas mecânicos. Então, o movimento, a deformação dos corpos, etc. A biomecânica, então olha para a palavra aqui, ó, tem a bio e a mecânica. Então, a biomecânica é o estudo dos aspectos mecânicos em organismos vivos, tá? A biomecânica é muitíssimo mais complexa do que essa que eu abordo com vocês, mas é um ponto de partida bem interessante. O resto é mais quem for querer trabalhar com pesquisa, entre outras coisas, tá? Então, aqui, ó, combina a mecânica com a anatomia, a fisiologia e a histologia para poder estudar o movimento do corpo humano. Então, quando eu penso na biomecânica da parte microscópica, então eu tenho que entender da parte fisiológica, histológica, para poder estudar melhor o corpo humano. A gente vai ver algumas coisinhas dessas. E estuda o corpo humano e seus movimentos, fundamentando-se nas leis, princípios e métodos mecânicos, conhecimentos anatomofisiológicos que a gente tem para poder embasar o conhecimento da biologia com a parte mecânica. Então, a gente estuda as forças internas produzidas pelos músculos e as externas que atuam sobre o corpo. Então, como que internamente nosso corpo age e reage, as demandas internas e externas. Então, o que acontece tanto internamente como externamente. E na biomecânica a gente tem a parte estática, que é o ramo da mecânica que lida com os sistemas em estado constante. A estática é em estado constante. Então, estática, a gente sempre acaba pensando que a estática é a gente ficar parado, né? Quando está parado, está estático. Mas também tem o outro lado. A estática, ela é relacionada ao estado constante. Então, um estado constante, eu posso pensar no que está parado, continua parado, ou no que está em movimento constante, ou seja, sem aceleração e nem freando, né? Então, não estou acelerando nem freando, estou em uma velocidade constante. Então, eu também estou estático, porque eu estou viajando sempre numa velocidade constante. Você pega a pista aqui, a BR vai lá para Goiânia. Você colocar 100 km por hora no teu carro e daqui até lá, por mais que você está em movimento, mas ele está no estado estático, porque a velocidade não variou. Mas isso não acontece de fato, né? Porque a gente acaba sempre, pensando no caso do carro, você acaba sempre aumentando ou diminuindo a velocidade, seja lá porque você tem que brecar ou acelerar um pouco mais, tá? Então, é um exemplo só para poder imaginar. A dinâmica. Então, é um ramo da mecânica que lida com sistemas sujeitos à aceleração. Lembrando que quando a gente pensa em aceleração, fala assim, deixa eu acelerar o carro, né? Quer dizer, eu vou pisar no acelerador para o carro andar mais rápido. Mas quando eu falo de aceleração na parte mecânica, eu tenho que pensar que é a diferença de velocidade. Então, essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa. E o que isso quer dizer? Eu posso ganhar velocidade ou eu posso perder velocidade. Ou seja, eu posso, no sistema vulgarmente, a gente fala assim que eu acelero para poder ganhar mais velocidade ou eu freio, né? Então, quando eu freio um carro, é porque eu estou usando o freio do meu pé lá no pedal. E aí eu tenho uma aceleração negativa. Eu começo a diminuir minha velocidade. Até que eu tenho uma tendência a ficar no zero, eu breco o carro. Mas se fosse possível eu pensar assim, manter o carro numa aceleração constante, ele acaba freando. Por quê? O que freia ele no nosso mundo aqui é o tal do arrasto
que tem do vento, né? Então o vento bate e começa a frear um pouco o carro, e também o que gera o atrito do chão, né? E das peças do carro. Então esse atrito, ele acaba diminuindo, roubando um pouco de velocidade. Então ele acaba colocando uma velocidade negativa. E por isso que eu preciso do motor, né? Para poder ganhar desse arrasto do vento e desse atrito que tem do chão. E o atrito do vento também pode ser chamado de atrito também no vento. Bom, e a cinemática? Existe uma diferença pequena aqui entre a cinemática e a cinética. A cinemática é o estudo da descrição do movimento, considerando o espaço e o tempo. Então, posição, velocidade, aceleração, que entra a artrocinemática e a osteocinemática. Então, a aula passada, basicamente, é uma aula de cinemática. Por quê? A gente está descrevendo os movimentos. Tá? Então, a gente descreve os movimentos. Faz uma abdução, né? Faz uma adução, seguro isometricamente. Então, faço um movimento com mais velocidade ou menos velocidade. Então, assim, eu não quantifico. Quando eu começo a usar as métricas, né? Então, a ação das forças associadas com o movimento, isso se chama cinética, tá? Então, quando eu tenho cinema, que é o cinema eu assisto o cinema. Então, é uma descrição do movimento. Então, é a cinemática. E a cinética é o estudo da ação das forças associadas ao movimento. Aí sim eu vou levar em consideração os aspectos quanto de Newton eu coloquei de força, qual que é a angulação que eu usei da minha fibra muscular para poder realizar essa força. Então a gente usa num princípio inicial para poder entender o movimento. Mas na prática a gente usa muito pouco, a não ser quem quer ser um pouco mais específico, porque depois dá para quantificar, sim, né, essas forças e o quanto que eu tenho que usar com o paciente. Mas é importante a gente entender isso para poder usar tanto nos exercícios como nas terapias que a gente for utilizar depois com os pacientes. Vou só finalizar aqui com o movimento linear e angular, depois a gente retoma na semana que vem com esses tópicos, tá? Então, movimento linear versus movimento angular. O movimento linear é um movimento uniforme com todas as partes do corpo se movendo na mesma distância, na mesma direção e na mesma velocidade. Então, é um movimento de translação. Então, o movimento linear, ele pode ser puro, que não há movimentação entre as partes do corpo, né? Então, passageiro de um avião. E aí ele pode ser um movimento curvilíneo, um movimento retilíneo, que é em linha reta. Então, o deslocamento do corpo inteiro, né, dentro do... A gente está num carro parado, o corpo inteiro se movimenta, todos os pedaços do meu corpo se movimentam da mesma maneira. E tem alguma coisa me transportando. Ou quando eu penso no carro. E o movimento curvilíneo. Então, eu faço uma trajetória em curva. Então, quando eu jogo uma bola, ou eu salto, né, então eu salto, eu ganho uma certa altura, depois eu começo a cair, tá? Então, eu faço um movimento curvilíneo. Mas se eu fosse jogar alguma coisa que fosse reta eternamente, seria um movimento linear, né? É retilíneo. E aí tem o movimento angular. Aí o movimento angular são os movimentos de rotação. Então, todas as partes do objeto, eles se movem através de um mesmo eixo de rotação. Então, vou pegar minha régua aqui como exemplo, ó. O movimento angular é quando eu faço um ângulo de movimento. Eu tenho um eixo, que é onde eu estou segurando aqui, e aí ele faz esse movimento aqui de ângulo. Então, se eu pensar aqui, ó, essa parte mais próxima do eixo, ela tem um movimento que é menor do que a ponta. Então, a quantidade de movimento que eu tenho na ponta da régua aqui, ó, é muito maior do que esse pedacinho aqui, tá? Então, é um movimento angular. Se eu pensar no meu corpo, quando eu vou andar, esse movimento aqui, ó, a minha perna faz durante a minha deambulação, certo? Então, eu faço movimentos angulares para deslocar meu corpo inteiro. Então, usando esses conceitos, o que acontece? Se eu olho alguém de perto, eu consigo identificar a perna da pessoa fazendo isso aqui. Beleza? Mas se eu vejo a pessoa de muito longe, eu não consigo identificar o que é a perna dela. Consigo identificar, tipo, a cor da roupa que ela tá, ou olhe lá. Mas eu não vou conseguir perceber o quanto de adução, abdução, flexão, extensão que a perna da pessoa está fazendo naquele momento, quando eu vejo de muito longe. Então, então vai sempre do ponto de vista que eu tenho em relação ao que eu estou observando.
Se eu pego uma pessoa andando normalmente, então ela faz movimentos angulares com as pernas para transportar o corpo dela inteiro para frente. Então, o corpo dela inteiro faz um movimento linear, mas a perna dela faz um movimento angular. Tá? Lógico que vai ter um movimento do braço também, mas se eu olhar a pessoa de muito longe, eu não consigo identificar os movimentos angulares da pessoa. Só se eu olhar bem de pertinho para a pessoa. Tá? E aí, movimentos que tem retilíneo, né? Então pular para segurar numa barra, movimento curvilíneo, na hora que eu salto, e o movimento rotacional, na hora que eu seguro numa barra e giro o meu corpo, né? Então, a cabeça da pessoa tem um movimento aqui, ó, mas se eu pegar a ponta do pé dela, o movimento é bem maior, é diferente. E aqui o corpo da pessoa inteiro está se movimentando igual, tá? Aqui também a mesma coisa. Bom, e aí sempre eu tenho no movimento geral essa combinação complexa dos componentes de movimentos lineares, que é a translação, e angular, que é a rotação. Então, meus membros, eles realizam movimentos rotacionais para que meu corpo se movimente inteiro de maneira linear, tá? Pessoalzinho, vou terminar por aqui essa aula hoje, para começar a outra aula. Depois eu retomo aqui nesse ponto que a gente viu, faço um breve resumo, e a gente retoma depois a aula aqui. Alguém tem alguma dúvida, por enquanto, que eu posso ajudar agora? Não, professor, tô tranquilo. Eu tô de boa também. Então, beleza. Bom, eu vou finalizar essa aula aqui, então. E aí eu vou começar outra e eu mando no grupo de vocês da biomecânica a aula de recurso terapêutico manual. Lá, e quem quiser participar é só entrar lá, tá? Tá bom. Tá bom. Até Tchau, mais. professor. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia pra Tchau. vocês. Você também. Obrigada.